Olá, como vocês estão? Meu nome é Márcio e este é o canal Leiturando. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um livro incrível chamado Quando Nietzsche Chorou, do Ivan de Elon. Gente, esse livro é sensacional, se tornou um dos meus favoritos da minha vida facilmente, tá? É por isso que eu enrolei tanto com o livro, porque tem bastante tempo que eu postei a foto, né, deste livro, da capa deste livro, né, e falei que estava lendo ele. Porque, gente, que livro! É um livro que vai mexer muito com você. É um livro que nos ensina a compreender os nossos sentimentos, a tentar descobrir o que eles significam. É um livro que você vai fazer uma terapia com este livro, sinceramente. E, gente, olha que capa feia deste livro, mas essa capa só reforça a minha ideia que livro com capa feia triplica a chance dele se tornar um livro favorito seu. Isso é verdade, vocês podem reparar isso. Então, qual é a fama deste livro? Esse livro aqui ele é muito conhecido por ser um romance que fala sobre o início da psicanálise. Esse Ivan de Elon, ele é um psicoterapeuta, ele é um professor também de psiquiatria na Universidade de Stanford. Ele resolveu escrever este livro aqui para, né, nos mostrar como foi o início da psicanálise. Então, os principais personagens deste livro aqui existiram de verdade, como o Joseph Brouwer, né, que foi um dos pais da psicanálise, o próprio Freud. Temos aqui também o Nietzsche, né, que nem preciso falar, né, que todo mundo aí conhece, né, um grande filósofo, entre outros personagens aqui. O que ele fez foi investigar, né, a vida dessas personalidades muito conhecidas, pegar alguns boatos que envolviam, né, essas pessoas e fazer uma história em cima, né, romancear e escrever essa história. E aqui no final do livro tem uma nota que ele escreveu explicando o que é verdade, o que aconteceu de fato e o que é apenas ficção. Então quem for ler o livro e chegar no finalzinho vai descobrir, né, o que realmente aconteceu, tá? Então isso é muito importante. Mas a maioria das coisas aqui no livro, gente, é ficção, tá? Que fique bem claro isso. Esse livro me lembrou muito, né, o livro O Físico, do Noah Gordon, que é um dos meus livros favoritos da minha vida também. E olha que ele também tem uma capa feia, olha a coincidência. O Noah Gordon é um médico, escritor também, que resolveu escrever um livro falando sobre o início, né, de como surgiu a medicina. Então ela tem essa semelhança com este livro aqui, né, me lembrou. Tá? E é um livro incrível, eu sugiro muito que vocês vão atrás deste livro aqui também, tá, galera? Mas continuando neste livro aqui, nós vamos conhecer o Joseph Brouwer. Né? Ele era um médico, um clínico geral lá do final do século XIX, na cidade de Viena, na Áustria. E além de ele tratar seus pacientes, como todo médico fazia ali na época, ele tinha um diferencial. Ele também tratava da saúde mental desses pacientes, que isso era algo... Muitos poucos médicos faziam isso na época. Era algo que estava começando, né? Como eu já falei, ele era um dos pais da psicanálise, né? O Freud, nessa época aqui, ele era apenas um jovem, né? As pessoas nem conheciam ele. Ele estava começando a desenvolver essas ideias, né? Que o levariam a se tornar tão conhecido. Bom, Joseph Brouwer sabia nessa época que muitos sintomas poderiam vir da cabeça da pessoa, da cuca da pessoa. Então ele tentava curar as pessoas, né? Que tinham, por exemplo, histeria, né, fobias, tentando investigar a mente da pessoa, né, o que se passava na cabeça da pessoa, tentando fazer a pessoa se lembrar de várias coisas que aconteceram na vida dela. Né, e ele estava muito feliz que ele tinha acabado de testar um novo tratamento, né, e esse tratamento deu muito certo, né, teve sucesso, que se chama, cadê o nome desse tratamento? Terapia através da conversa, que é uma coisa que é usada até hoje em dia. Ele testou esse tratamento com uma paciente chamada Berta. Ele acabou se apaixonando por essa paciente. E já vou chegar nisso daí. E o que consistia esse tratamento? Ele conversava com a paciente até conseguir fazer com que a paciente se lembrasse do evento original que fez com que desencadeasse todos esses sintomas. Quando ele conseguia fazer a paciente se lembrar, né, desse evento original, o sintoma desaparecia automaticamente. Ainda não era um tratamento perfeito, tinha algumas falhas, e ao longo do livro ele foi aperfeiçoando, que é muito interessante também a gente acompanhar, né, como ele aperfeiçoou esse tratamento. Mas aí que agora vai entrar o Nietzsche. O Nietzsche, nessa época da história do livro, ele ainda não era um filósofo conhecido como nós conhecemos hoje em dia. Né? Pelo contrário, né, quase ninguém gostava dele na época. Ele teve que parar de dar aulas numa universidade lá na Alemanha, acho que foi na Alemanha, se não me engano, né, porque o primeiro livro dele causou uma polêmica. Ele teve que parar de dar aulas por conta disso.
Na verdade, poucas pessoas conheciam, né, as obras dele, né? Ele só tinha publicado poucos livros e eram pouquíssimas pessoas que tinham algum exemplar. Mas ele não ligava para isso porque ele mesmo dizia, né, que ele era um filósofo à frente do seu tempo, né? Que as pessoas que fossem compreender a sua filosofia, ainda, todas elas ainda estavam por nascer. Então ele não ligava muito para isso. Só que naquela época ele se envolveu num triângulo amoroso, uma mulher muito bonita, uma jovem chamada Lou Salomé. Ela era uma russa, né? E ele ficou completamente apaixonado por essa mulher. Só que essa mulher não quis ele, acabou trocando com outro carinha lá desse triângulo amoroso. E o Nietzsche acabou entrando em depressão séria, ele acabou pensando até em suicídio. Isso é fato, né? Tem cartas do Nietzsche, né, dizendo isso, né, com esses pensamentos dele de suicídio. E a Lou Salomé acabou meio que se sentindo responsável pela situação do Nietzsche, né? Ela se sentiu culpada. Ela achou que ela deveria fazer alguma coisa por ele, porque ela considerava muito ele. Para ela, ele era um grande amigo dela, mesmo que ele estava puto da vida com ela, né, por ela ter trocado com outro carinha lá. E o que ela resolve fazer? Ela acaba descobrindo sobre esse novo tratamento do Joseph Brown, né, que eu falei agora para vocês, né, dele conversar com a paciente até chegar, né, na origem do sintoma. Ela achou muito interessante e ela vai atrás então do Joseph Brown para ver se ele aceita tratar o Nietzsche. O Joseph Brown acaba aceitando o desafio de tratar o amigo dela, né? Ele nem conhecia Nietzsche, né? Nem sabia que era Nietzsche, ele aceita a si mesmo. E ela então bola todo um plano para fazer com que Nietzsche vá se consultar com o Joseph Brown, né? E o Nietzsche, gente, ele é um cara muito difícil, ele é um cara extremamente complexo, sistemático. Ele é um cara muito fechado. Se ele perceber que a pessoa está tentando entrar na intimidade dele ou está tentando persuadi-lo a falar alguma coisa da intimidade dele, ele corta a pessoa na hora, se afasta na hora da pessoa. Ele aceita se consultar com o Brown, mas ele vai achando que ele vai apenas se consultar por causa da crise de enxaqueca dele, que ele sofria de crises muito fortes de enxaquecas na época. Então ele vai pensando que era apenas isso. Aí quando ele vai se encontrar com o Joseph Brown, né, o Brown tem que tomar todo o cuidado para não perceber que ele está fazendo tratamento psicológico. O que é algo muito difícil, porque toda vez que o Brown tenta fazer com que o Nietzsche fale alguma coisa sobre a vida pessoal dele, o Nietzsche logo se recua. Quando o Brown tenta falar sobre algum comportamento do Nietzsche que não é muito bacana, o Nietzsche sempre dá uma resposta para ele. Ele é muito bom com argumentos, então ele acaba sempre desarmando o Brown com suas argumentações. Ele sempre tem uma resposta incrível para tudo, sabe? Um argumento muito bom para tudo. E o Brown, ele é um cara muito inteligentíssimo também. Então ele usa um argumento para tentar rebater o Nietzsche. O Nietzsche usa outro argumento muito bacana para rebater o Brown. Aí fica nesse jogo. Tem alguns momentos que o Joseph Brown começa a encarar as conversas com o Nietzsche como se fosse um jogo de xadrez. Ele começa a pensar coisas do tipo: qual será o próximo movimento do Nietzsche? Agora encurralei o Nietzsche, não tem como jogar. Então fica nesse tipo um jogo de xadrez que eu achei interessantíssimo, essa coisa explorada pelo autor. Aí vem a parte que eu acho mais interessante da história. O que acontece é que o Nietzsche acaba ajudando o Brown também, porque o Brown, ele está passando por problemas muito sérios aqui na história, né? Ele não se sente feliz, né? Ele não se sente realizado, mesmo ele sendo um médico muito conhecido na época. Ele era mais conhecido que o próprio Freud. Freud era apenas um jovem ali começando sua carreira. Ele não se sentia realizado, ele se sentia muito triste. Às vezes ele tinha pensamentos do tipo de fugir de casa, de abandonar a mulher dele, os filhos. E o problema mais grave aqui dele é que ele era completamente apaixonado por uma paciente dele. E ele se sentia muito culpado em relação a isso, né? Porque ele era casado, né? Então ele se apaixona perdidamente por essa paciente chamada Berta, essa mesma que ele, né, testou esse novo tratamento, ele obteve sucesso. Bom, na verdade ele sente até uma obsessão por ela. Então esse livro aqui é um ótimo livro aí para quem sofre de uma paixão, né, está perdidamente apaixonado por alguém, tá? Falar umas coisas muito interessantes sobre, tá? Para você compreender melhor sobre isso. Então Nietzsche acaba ajudando o Brown muito aqui, acaba usando um pouquinho dessa filosofia, porque tem muitas
muitas coisas aqui da filosofia no Nietzsche presente aqui no livro, tá, gente? Muitas ideias dele. Então ele começa, tipo, usar essa filosofia para tratar o Brouwer. Aí tem um Freud que entra aqui na história também, né? Ele estava começando a desenvolver aí a sua teoria do inconsciente, né? De toda pessoa ter um inconsciente, de como o inconsciente influencia muito a vida das pessoas. No começo é legal que o Brouwer ele fica um pouco cético em relação a isso. Ele começa a questionar o Freud, né? Freud, você tem certeza que existe isso mesmo? Só que ao longo do livro ele vai também acreditando que tem que haver esse inconsciente, né? Tem que existir esse inconsciente. Então o Brouwer, junto com Nietzsche, começa a juntar esses conhecimentos aí que o Freud tinha sobre o inconsciente, junta aí com os conhecimentos desse novo tratamento feito aí pelo Brouwer, e a partir daí surge um novo tratamento, né? Um tratamento que vai acabar meio que ajudando os dois grandes personagens aqui do livro. É um livro que vai fazer você pensar muito. Eles começam a questionar coisas aqui um pro outro, né, que acaba você levando essa pergunta para você também. Só para dar um exemplo para vocês de uma pergunta que eu achei incrível aqui, que fez eu pensar muito. Tem um momento aqui que o Nietzsche pergunta assim pro Brouwer: Brouwer, você já parou para pensar o que você pensaria, o que você viria se a sua cabeça não estivesse ocupada com esses pensamentos que você tem de preocupação, de angústia, de desespero? Eu achei essa pergunta incrível porque leva você também a tentar respondê-la, né? O que você estaria pensando se a sua cabeça não estivesse ocupada com esses pensamentos ruins, né? Isso leva a gente a pensar sobre como isso abriria nossa mente para nós enxergar nossa própria vida, né? A enxergar ao nosso redor. Eu achei interessantíssimo. Então tem várias perguntas assim durante o livro. É um livro que vai mexer muito com você, tá, gente? Bom, outra parte muito interessante do livro que eu não posso deixar de falar é sobre uma conversa que o Nietzsche tem aqui com o Joseph Brouwer. Eles resolvem sair, dar um passeio, uma caminhada a pé. Eles vão até um cemitério e o Nietzsche começa a conversar com ele sobre uma das suas filosofias, que é aquela teoria do eterno retorno. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa teoria foi quando eu li este livro aqui, né, A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro incrível, eu adoro este livro, só que ele fala bem brevemente. E neste livro aqui, nessa passagem aqui da história, né, ele fala bem amplamente sobre essa teoria. Gente, eu achei sensacional, é chocante. Eu não vou falar pra vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro, claro. Com certeza quem já leu Nietzsche deve conhecer, mas quem não leu ainda nada sobre Nietzsche, tenho certeza que vai se chocar que quando ele fala sobre essa teoria, você fica assim, caraca, você não para de pensar. É uma passagem tão interessante do livro que você consegue até achar encenações dessa passagem do livro no YouTube, né? Tem um canal aí que fez uma encenação dessa passagem. Se eu achar novamente, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo aqui, tá, gente? Que é muito bacana. É uma parte muito interessante, tá? Que vocês precisam conhecer. Mas primeiro leiam um livro, tá, gente? Leiam um livro primeiro, tá? Que eu acho mais bacana. Primeiro que vocês leiam um livro e depois vão procurar essas encenações. E é isso, gente. É um livro que eu indico para todo mundo. Eu acho que em algum momento da sua vida você tem que ler este livro. É claro que não é um livro que tem muita ação, muita aventura. Talvez se você está procurando esse tipo de história, talvez não é o momento para você ler este livro, mas é um livro que de coração quero que você leia algum dia assim na sua vida, que eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curtem lá a página do canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Até o próximo vídeo e tchau para vocês, galera!